Imagine que nós estamos no início dos anos 90, que nós vamos chamar ele de primeiro da classe. Ele não era apenas bom, ele era o melhor. Ele era aquele aluno que nunca deixava de fazer a lição de casa. Sabe aquela criança que descrevia como um anjo pelos professores e perfeito pelos pais? Ele era o que operava no sistema de comando absoluto. Se a sua mãe dissesse para ele comer 2 fatias de pães, ele comia exatamente as 2. Ele não comia a terceira fatia, mesmo se estivesse com fome, a menos que recebesse o próximo comando. A sua fome física não importava. O que importava eram as instruções externas. Esse jovem foi o melhor no seu distrito, foi o melhor no seu estado e foi o melhor no país inteiro, o segundo melhor. Ele era uma máquina de processar informações, um gênio na academia, com QI altíssimo de inteligência absurdamente. O caminho parecia traçado com uma glória. Ele passou por os exames mais difíceis, entrou em elites, em recrutamento. O Globe bateu na porta dele. O pacote salarial dele era absurdamente alto, muito mais alto do que a maioria, os valores eram muito altos. E para o mundo exterior, ele tinha vencido a vida. Mas aqui que a história toma um rumo inesperado. Na sua primeira reunião da diretoria, o gênio travou. Ele estava envergonhado, mal conseguindo articular uma frase diante dos colegas. Então, o que acontece é algo tão trivial para a maioria, mas para ele foi aterrorizante. E um dos colegas sentava na cadeira perto dele. E o cérebro, que resolve a equação em segundos, entra em colapso. Ele começa a se perguntar: será que eu posso perguntar o nome dela? Se eu parecer que eu sou estranho, por que eu perguntaria? O que as pessoas vão pensar se eu falar com ela agora? O comando da mãe não cobria essa situação. Ele evitava festa, fugia de palco, entrava em pânico se houvesse mais de 4 pessoas reunidas em um círculo social. Ele tem o melhor salário, mas é prisioneiro da sua própria timidez. Agora olhamos para o outro lado da sala de aula. Havia o segundo aluno. Ele nunca foi o topo da classe, mas na verdade ele só abriu os livros 2 dias antes da prova. Ele estudava o suficiente para passar com as notas favoráveis, mas o seu verdadeiro foco era outro: viver. Enquanto o gênio só estudava, esse aluno estava dançando em casamentos, fazendo piadas, circulando entre as pessoas e aprendendo a ler os ambientes. Ele era o que chamamos de espírito livre, alguém que não tinha medo de errar socialmente. E anos depois, o destino coloca os dois na mesma empresa. E aqui que está o paradoxo. Há uma grande probabilidade de que o segundo indivíduo, o aluno mediano, acabe se tornando chefe do primeiro. Por que, Laís? Porque no mundo real, a capacidade de gerir pessoas, de entender as emoções e de navegar por conflito vale mais do que a capacidade de memorizar forma. O aluno do QI alto observa isso e começa a afundar no estresse e numa inveja. Ele se pergunta: como esse cara que mentia na escola, que estudava, está avançando enquanto eu estou aqui estagnado? O gênio decide resolver o problema da única forma que ele conhece: estudando. Ele vai para o Globe, faz pesquisa, como se tornar esperto. Ele vai e compra todos os livros sobre o assunto. Ele lê cada página, sublinha os parágrafos, faz anotações detalhadas sobre como ser sociável. E na segunda-feira, ele entra no escritório com o caderno de nota aqui na mente, pensando: hoje eu serei esperto. Mas no momento em que alguém fala com ele, nada muda. Ele continua travado. E esse é o ponto crucial. Ele buscou a ciência, chamando o aprendizado de cognitivo. A aprendizagem cognitiva, ela é fantástica para a gente aprender matemática, aprender ciência, aprender história, aprender literatura. Ela nos dá os fatos da lógica. Mas a inteligência emocional, ela não mora nessa parte do cérebro. Você pode saber a teoria, mas você pode afundar na hora que você entra na água porque você não praticou. O conhecimento teórico não produz
automaticamente em nenhum comportamento na vida real. Então, como se aprender a ser esperto na vida? De acordo com a teoria de Daniel, o segredo não é a aprendizagem cognitiva, mas a aprendizagem social e emocional. E para desenvolver a inteligência emocional, não basta ler, é necessário praticar. E não é a prática uma, duas vezes, são necessárias centenas, talvez milhares de repetições. O objetivo é criar novos caminhos neurais. Se você sente medo de ver uma festa, o seu cérebro criou um caminho de fuga. E para mudar, você precisa enfrentar o desconforto centenas de vezes até que esse medo diminua. E ele vai saindo naturalmente. É um processo doloroso e lento. O meu nome é Laís Vilela. Me siga no Instagram, Laís Vilela com 2L. Aprenda como liderar suas emoções e como exige de você um esforço necessário para você se tornar uma pessoa verdadeiramente virtuosa, inteligente emocionalmente. Requer aprendizado social e emocional. Não se aprende isso com a parte da geometria. E para mudar isso, você precisa praticar centenas, milhares de vezes, até que os neurônios criem novos caminhos. E é preciso enfrentar o desconforto, a situação social repetidamente, até que o medo seja substituído pela habilidade. Torne-se esperto na vida, exige tanto esforço quanto prática, quanto você se torna uma pessoa mais virtuosa. Se inscreva e compartilhe e eu te vejo no próximo vídeo.